Olá, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa tarde maravilhosa. Hoje a gente vai estar com Solange, do Instituto Ação pela Paz. Cláudia Gardenetti já acabou de entrar. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde para você. Vou aqui chamar agora. Ter um bate-papo especial agora nessa tarde, falando sobre esses trabalhos sociais que o Instituto ele realiza. Oi, Solange, tudo bem? Como é que você está? Oi, Cícero, tudo bem? Boa tarde. Pronto, que coisa boa. Eu estava falando, dando boas-vindas ao pessoal, aí percebi quando o Cláudio entrou, aí disse a ela que ia ser um debate muito importante hoje. Poliana Bugarim acabou de entrar, a Poli Oi, lá do Poliana. Núcleo Socializador, seja bem-vinda, Poli. E a gente vai trabalhar um pouco, falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Ação pela Paz, né? O que é que o Instituto faz, qual o seu foco. Mas antes de a gente chegar a esse assunto, Solange, eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse para o pessoal que está entrando. Pode ser que tenha algumas pessoas aí que não lhe conheçam. Quem é a Solange? Quem é essa pessoa que está por trás desse instituto maravilhoso que é o Instituto Ação pela Paz? Opa, primeiro, boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Cícero, obrigada aí da oportunidade. Não é comum, não é recorrente a gente ver esse assunto nas telinhas, né? É E verdade. é uma oportunidade para nós. Bom, eu já atuo nessa área há muito tempo, atuo já. Bom, desde os 6 anos eu frequento presídio. Meu pai trabalhava na área prisional e antigamente, eu já tenho 58 anos, e antigamente as pessoas, os filhos dos agentes e das pessoas que trabalhavam em presídio podiam frequentar presídio. E nós brincávamos com os filhos dos presos no fim de semana. E eu já tinha um afeto, uma vontade grande de fazer alguma coisa por essa área, e aquilo foi crescendo bastante. E trabalhei muitos anos pelo Estado, numa fundação pública estadual, que também trabalhava programas de educação, qualificação profissional para pessoas privadas de liberdade. E, e, e até fiquei muitos anos trabalhando nessa fundação e sempre tive o desejo de conseguir dar mais escala para o que era feito. E, e assim, teve um ano de 2010, eu conheci o Jaime, que era então presidente do Conselho da Porto Seguro, e nós nos conhecemos num evento relacionado a egressos prisionais, e foi um encontro assim de alma, né? Prático, mas um grande sonhador. E eu sou uma sonhadora muito pragmática. Então, eu acho que foi uma química muito bacana, e dessas conversas foi desenvolvendo e foi nascendo o Instituto Ação pela Paz. Né? Foi um período de 2012 até 2015, nós fizemos um trabalho de pesquisa para conhecer as boas práticas nessa área, ainda que eu já trabalhasse há muito tempo, foi feito um bom trabalho de pesquisa. E em 2015 nós decidimos, né, fundar esse instituto, chamado Instituto Ação pela Paz. E é com muita alegria assim que a gente desenvolve esse trabalho, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque a gente lida, o foco do instituto é a redução da reincidência criminal e buscar isso, né, trazer um pouco mais de ciência para essa área, tem sido o nosso olhar, o nosso fazer. Que coisa boa. Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos à nossa live. O tema da nossa live de hoje é a participação da sociedade civil na redução da reincidência criminal. Hoje eu vou estar com Solange, a gente vai estar debatendo esse tema muito importante. Solange do Instituto Ação pela Paz. E para quem não me conhece, eu me chamo Cícero Alves, sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão pública e liderança e coaching na gestão de pessoas. Tenho minha linha de pesquisa voltada inteiramente ao sistema carcerário. Atualmente sou palestras tanto em universidades, institutos federais, e também nos sistemas carcerários, né, para as pessoas privadas de liberdade. E atualmente estamos num projeto de implantação de uma máquina lá no estado de Pernambuco, precisamente na cidade de Paulista. Então, quero também já fazer menção à presença da minha esposa, agradecer a presença dela.
a pessoa sempre está ao meu lado, que nunca perde uma live minha, que é muito importante isso. Tanto ela como a minha família sempre está presente, minha mãe está lá acompanhando com ela e o nosso filho. Então, Solange, dando continuidade, você falou muito bem do que te inspira em trabalhar nesse projeto, né, que é o Instituto Ação pela Paz. Mas qual o intuito principal desse instituto? O que ele realmente abraça? Entendeu? O que é que ele traz para si, para que ele possa realmente trazer os resultados que a sociedade espera? Bom, o foco mesmo das nossas ações no Instituto é a redução da reincidência criminal, Certo. da pessoa privada de liberdade e egressa. E nós partimos sempre de um princípio no nosso trabalho, que é de reconhecer o que o poder público já tem feito. Então, acho que por influência de trabalhar tantos anos numa fundação pública que tinha essa vocação, que é a FUNAP, que foi uma grande escola para mim, para organizar e compreender e aprender também como as coisas funcionam, por influência dela, assim, reconhecer o esforço de cada Estado, né, de cada poder executivo na ação junto aos presos, para nós é um ponto de partida. Mas também reconhecer a insuficiência do poder público. E aí eu acho que entra a participação da sociedade civil. Na própria lei de execução penal é prevista a participação da sociedade civil por meio dos conselhos da comunidade, por exemplo. Então, ter uma atuação focada, mas com a participação da sociedade civil, parece que produz melhores resultados na recuperação dessa pessoa que é privada de liberdade e da egressa prisional. Entendi. Dando continuidade à nossa live, quero fazer menção também à presença da doutora, ela saiu aqui, deixa eu ver aqui, Marília Falcão, ela do estado de Pernambuco. Ela estava trabalhando junto ao projeto Justiça Presente, do CNJ, uma pessoa espetacular e que abraça principalmente essa causa das pessoas privadas de liberdade. Também fazer menção à presença da Isabel Cordel, né? Conheci Isabel através de uma pessoa maravilhosa que é o Edgar, faz esse trabalho direcionado ao cordel para as pessoas privadas de liberdade. Então, o foco hoje do Instituto Ação pela Paz, Solange, é somente as pessoas privadas de liberdade ou existe um outro foco que esse instituto trabalha? Nós compreendemos assim que esse trabalho não pode ficar só estreito ao âmbito dos presídios. Então, no âmbito dos presídios, trabalhar com essa pessoa privada de liberdade é importante, mas também trabalhar em apoio ao agente de segurança também é importante. Nós compreendemos que as coisas têm que, quem convive dentro de presídio tem que viver em harmonia para esse desenvolvimento. Mas também trabalhar com o egresso prisional. A chance honesta dessa pessoa voltar ao mundo e não reincidir também envolve uma qualificação profissional, uma oportunidade de geração de renda. Então, hoje o trabalho se estende desde o momento que a pessoa vai presa, isso quando nós temos a oportunidade de atuar dentro dos presídios, e também quando a pessoa é egressa. Aí nós apoiamos alguns programas de pessoas que são egressas, né? Nós atuamos com o programa Responsa, que é a Karine, quem faz a gestão desse programa em São Paulo, e já se replicando também por outros estados. O Leonardo Precioso, que é do Gerando Falcões, ele é do programa Recomeçar, que já foi associado ao Gerando Falcões. E nós estamos aprendendo muito com isso, porque essa pessoa que está egressa é a mesma pessoa que foi presa. Então, eu acho que compreender a linha do tempo e compreender o que foi oferecido em termos de assistência para essa pessoa, desde o momento que ela entrou na prisão até o pós-pena, vai talvez trazer um pouco mais de ciência para esse trabalho. Nós queremos, ao longo do tempo, conhecer quais são as iniciativas que mais impactam, qual é a combinação de iniciativa que mais impacta na redução da reincidência criminal. Então, eu acho que isso vai ser o forte do nosso trabalho. A gente compreende que
que o importante não é o Instituto fazer, mas apoiar que o Estado consiga fazer o que está previsto em lei. Então, nós somos apoiadores, apoiadores mesmo do poder público. E o comum, Cícero, é quando a gente entra numa unidade prisional, é sempre fazer 3 perguntas, né? Que projetos o senhor tem feito para trabalhar na redução da reincidência dessas pessoas? E depois a gente pergunta que projetos ele gostaria de fazer, porque os presídios já fazem muitas coisas. É verdade. Muitos presídios têm escola, têm trabalho, tem esporte, enfim, o que é possível fazer dentro da estrutura do presídio já é feito. Mas nós perguntamos o que ele faz, o que ele gostaria de fazer, o que ele precisa para isso. E aí o que a gente costuma fazer é viabilizar isso. Às vezes, por exemplo, em Limeira, um dos sonhos do diretor daquela unidade era erradicar o analfabetismo. E eu lembro que para isso era o sonho desse diretor. Para isso, ele chamou o pessoal que trabalhava na educação, nós fizemos reunião com eles, e eu me lembro que uma professora, a Ana Paula, ela falou, olha, eu preciso de um retroprojetor e uma tela, porque eu já tentei de tudo e eu tenho alguns presos que não conseguem alfabetizar. E ela acreditava que, através de filmes, ela conseguiria fazer isso. E esse ano eles anunciaram que erradicou o analfabetismo. Então, o que nós queremos é potencializar essas assistências que já estão previstas na Lei de Execução Penal, né? E já quero aproveitar e agradecer, olha, o Constantino está participando, a Larissa, a Cláudia, tem um monte de gente bacana, é a primeira vez que eu faço uma live, então eu estou um pouco nervosa, mas estou vendo gente que eu quero muito bem assistindo. Obrigada, viu, Cícero, pela oportunidade da gente se comunicar aqui. Isso. Eu que agradeço, né, Solange, estar com você compartilhando esse assunto tão maravilhoso, né, que é a participação da sociedade civil na redução, né, desse público realmente, né, da criminalidade. Porque a gente observa hoje o Brasil, diante da sua superlotação carcerária, sendo o terceiro país, né, a nível mundial de superlotação, as pessoas elas entram e um dia elas vão sair, né? Porque a gente observa que o Brasil ele não tem nem pena de morte, nem tampouco prisão perpétua. E é muito importante o trabalho dessa sociedade civil, dessas instituições que abraçam essa causa para fazer com que essas pessoas que estão lá elas possam ter uma nova oportunidade. Eles erraram, eles estão pagando por aquilo que eles cometeram, mas um dia eles vão sair, eles têm que sair da melhor forma possível. E isso, claro, tem que ter a ajuda da sociedade, entendeu? Das instituições, e tendo com certeza o apoio principalmente do lado da educação, que ajuda muito, porque sem educação você não vai a lugar nenhum. Eu sempre costumo dizer às pessoas, como nas minhas palestras, as pessoas que estão privadas de liberdade, que é o seguinte, o trabalho é importante, é muito importante o trabalho enquanto recluso, né? Porque ele ajuda na sua progressão de regime, né? Porque a Lei de Execução Penal, ela diz muito bem lá no seu artigo 126, que a cada 3 dias trabalhados diminui um dia da pena. Né? Então, se ela investe realmente no trabalho, eles vão sair mais rápido. Mas se eles não tiverem uma educação, se eles não tiverem uma preparação, como é que eles vão conseguir esse trabalho? E aí você fez uma menção a uma pessoa que realmente é nosso amigo em comum, que é o Leonardo Precioso. Entendeu? Inclusive, a gente está num diálogo grande para a implantação de uma filial, né, do seu instituto em Pernambuco, visando já esse público lá de egressos que, infelizmente, o estado de Pernambuco é a maior população carcerária do Brasil. E, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 10.800 egressos, entendeu? E antes da pandemia, apenas 5.000 trabalhavam, quase 5.000 trabalhavam, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, a gente já conseguiu ver uma perda muito grande em relação ao trabalho, como o próprio gestor do patronato, em conversa com ele, disse que realmente está acontecendo isso, e a tendência, infelizmente, é piorar, né? E aí, o que é que acontece? Agora entra o papel da sociedade civil, desse instituto, né, importante, que é o que você dirige, né, juntamente com todos os participantes, a Cláudia Gardenetti, que eu sempre estou em contato com ela, uma grande amiga. Eu agradeço a ela, principalmente, porque foi através dela que eu cheguei a você, né, Solange? A gente se conheceu e tudo mais. Foi. E aí, através desses trabalhos que vocês fazem, que realmente a gente vê uma nova oportunidade para essas pessoas.
Eu estava conversando com alguns empresários e eu falei o seguinte, que a oportunidade de contratar a mão de obra carcerária é agora, porque infelizmente o Brasil está nessa crise, entendeu? E a tendência não é sair o mais rápido possível. A gente sabe que vai demorar muito tempo para sair. E hoje o papel do empresário é muito importante, porque para ele pode contratar essas pessoas, entendeu? E aí tem toda a questão da lei, né? De tudo que pode existir também, até de isenção fiscal para o empresário que contrata tanta pessoa em regime fechado, semiaberto, ou até mesmo os egressos. E aí eu fiz a menção ao Leonardo, que realmente ele faz esse trabalho muito importante. Mas para você hoje, Solange, qual a missão do Instituto? A missão continua sendo apoiar mesmo, apoiar a sociedade civil em iniciativas que possam impactar na redução da reincidência criminal. E para fazer isso, quando a gente fala de apoiar, significa realmente estar junto e unir. Inclusive, a gente acredita muito na união do Poder Executivo e do Poder Judiciário no aperfeiçoamento desse trabalho. Nós temos tido uma experiência muito rica no estado de São Paulo, onde nós participamos de um programa chamado SEMEAR, que é uma sigla, Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando. E ele consiste em proporcionar às unidades prisionais ferramentas que contribuam com a redução da reincidência. Então, acreditar que essa união é forte, porque o Poder Judiciário ele fortalece muito o Poder Executivo na hora do cumprimento da pena. Né? Eu vejo quanto os diretores de presídio respeitam muito o Judiciário. E formar conselhos da comunidade, que eles são ligados sempre ao juiz, né, da vara da execução criminal, tem sido uma estratégia muito interessante. Porque as unidades prisionais se esforçam bastante, mas são insuficientes, muitas vezes em recursos para proporcionar cursos de qualificação diversos, buscar ampliar os atendimentos, inclusive projetos no campo psicossocial, desses que propiciam que a pessoa que está privada de liberdade, que ela repense um pouco sobre o que ela fez da vida dela, o que ela está fazendo e o que ela vai fazer. Então, à medida que nós conseguimos unir essas pessoas e pensar em projetos que atendam essa demanda, a pena vai valer a pena. Né? E eu acho que isso tem já trazido bons resultados. Eu acho que esse ano nós conseguimos lançar um relatório anual, depois a gente vai deixar até um link para vocês acessarem, e que tem demonstrado mesmo o efeito desse trabalho. E você fortalecer o poder público é muito bacana. Né? A gente servir como um veículo de fortalecimento. Então, nesse projeto SEMEAR, nós nos unimos uma vez por mês, os gestores desse programa, e isso impacta nas unidades prisionais atendidas. Então, ampliou o número de cursos de qualificação profissional, ampliou a segurança alimentar dos presídios, e outros problemas também foram resolvidos. A questão de saúde das unidades prisionais passou a ter uma outra qualidade. E o interessante, você estava falando do apoio da PAC, que deve nascer uma PAC em Pernambuco, né? E o nosso instituto, ele nasceu muito com a vocação apaquiana. Porque quando nós estávamos ainda fazendo um trabalho de benchmark mesmo, para descobrir quais outras iniciativas existiam, nós descobrimos a PAC. E eu fiquei, assim, 3 dias e 3 noites numa PAC, assim. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, nossa, deve ser maquiado, isso não é verdade. Né? Não é possível que seja verdade esse modelo de unidade prisional. E foi muito bacana que o primeiro projeto que o Instituto fez foi apoiar a sistematização da PAC. Porque a PAC, apesar da PAC já existir há tantos anos, eles não tinham passo a passo para você abrir uma PAC. Eles sabiam tudo. A FEBAC é o órgão regulador das APACs, funciona muito bem sob a liderança do Valdeci, mas eles não tinham isso num documento, num livro, né? E foi o primeiro projeto que nós apoiamos. E tem uma coisa bem bacana que fala da PAC, né? Eu sou uma leitora, uma estudiosa da PAC,
Hoje tem até um centro internacional de estudos da metodologia PAC, chama CIEMA. Bem bacana. Coisa boa, E é interessante. muito bacana mesmo. E É, eles têm uma fala deles, assim, eles têm várias frases que são muito impactantes, né? Mas uma que eu gosto muito é que todo homem é maior que seu erro, sabe? uhum, Então, a gente baliza muito o nosso trabalho em não julgar, mas focar na evolução que essas pessoas estão tendo, independente de serem privadas de liberdade ou egressas. Então, todos os nossos projetos, nós temos uma metodologia para realizar projetos, nós apoiamos a sociedade civil quando ela se interessa em desenvolver projetos também, e os projetos eles têm que ser politicamente apartidários, têm que trazer resultados mensuráveis, serem passíveis de se tornar política pública. E nós temos um modelo de escopo de projeto que tem funcionado super bem. E coisa também, boa. só completando um pouquinho essa coisa do projeto, a gente tem desenvolvido um sistema, chama Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação. E nesse sistema, as pessoas até cadastram os seus projetos, É, e esses projetos vêm para uma equipe de analistas, né? E todos os dados ficam armazenados nesse projeto. E fazer um trabalho da gestão das informações talvez seja o coração do Instituto. A hora que a gente conseguir ter um banco de dados parrudo, né? Um banco de dados com muita informação de frequência na escola, de valorização de vínculos familiares, de cursos de qualificação profissional, daqueles projetos que mexem, a gente chama de projeto cebola, aqueles projetos que vão tirando as cascas e as pessoas choram e se emocionam para conseguir rever o que fizeram da sua vida e o que elas vão fazer. A hora que a gente conseguir compreender o quanto cada iniciativa dessa fez a mudança nessa pessoa, eu acho que talvez a gente esteja quase com a missão cumprida. verdade. Então, a gente sabe, nas nossas conversas, Aham. Cícero, nas nossas conversas a gente fala quanto que depende da pessoa para recuperar e quanto que dependeu do resto, da unidade prisional, do poder público e da sociedade civil. Nós não sabemos. Mas essa outra parte, que não depende da pessoa, nós temos que fazer. Em termos de sociedade civil, de poder público, oferecer as melhores condições para que essa pessoa não reincida ao crime. Você estava falando aí, ao mesmo tempo que você estava falando, estava surgindo aí vários comentários, né, na nossa live, isso é muito importante. Quero fazer menção à presença da Rita Dias, ela é neurocult, ela foi idealizadora daquele documentário Além das Grades, que foi lançado no cinema em 2019. Tive a oportunidade de editar uma live com ela na semana passada, quando a gente estava abordando o tema Como Ser Livre Estando Preso, né, que é um tema realmente muito importante para as pessoas que passam e passaram pelo sistema carcerário. Seja bem-vinda, minha amiga, é um prazer ter você aqui nessa live. Também quero fazer menção à presença de Poliana Bugari. Poliana Bugari, eu creio que Cláudia deve lembrar muito bem dela. Eu não lembro Poliana. se você esteve lá em Alagoas com Cláudia na época, quando ela foi conhecer o Núcleo Socializador da Capital. Poliana foi uma excelente gestora do núcleo, ajudou muito na sistematização daquela unidade, né? Ajudou muitas pessoas que estavam lá naquele projeto que até hoje está em funcionamento. E houve, claro, algumas mensagens que ela mandou, né, que você falando sobre a PAC, ela dizendo que realmente é o nosso sonho, né, ter uma unidade realmente como essa, né, que é todinha voltada para a ressocialização. E também colocando você e Solange como um exemplo, né, ela tem vocês duas como um exemplo para ela, e fala dos ciclos da construção de paz. E deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Sonho em trabalhar com vocês. Olha, já tenho um sonho de trabalhar contigo, viu? E falta o Helder aqui, né? O Helder, eu enviei o convite para ele, esperando ele entrar. O Helder vem acompanhando algumas lives que eu estou fazendo. Oi, Mas ele não chegou ainda. Mas no final da live, gente, a gente vai disponibilizar o link dela, vai estar disponível no YouTube, e aí vocês podem encaminhar para as pessoas todinha. Quero fazer menção também, você estava falando da questão da Karine, né, que é do Responsa. Eu vi que tinha uma Karine aí que entrou na nossa live, seja bem-vinda, viu, Karine?
É um prazer enorme lhe conhecer, não tive a oportunidade ainda, mas sei que oportunidades não faltarão para a gente trocar ideias, trocar projetos para o bem comum, né, que é o principal dessas pessoas que estão privadas de liberdade e aquelas que são realmente regressas. Hoje, nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, né, que infelizmente está atingindo todo mundo. E entre esses todos que estão sendo atingidos por essa pandemia, nós temos a questão das pessoas que são privadas de liberdade e a questão dos egressos, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, a gente observa hoje que o CNJ ele deu proibidas visitas num prazo de 30 dias, tanto de familiares como também de advogados às unidades prisionais, tentando, nesse momento, diminuir o máximo o contágio, né? Principalmente para essas pessoas que estão privadas de liberdade. Porque a gente observa o seguinte, né, Solange? Se uma pessoa dessa ela for contaminada lá dentro, realmente o alto índice de propagação, a gente não consegue nem mensurar o que vai acontecer. Mas, diante dessa realidade que estamos vivendo hoje, o que o Instituto Ação pela Paz está fazendo por essas pessoas? Tanto pelas pessoas que estão privadas de liberdade, como aqueles que já são egressos, que estão na sua casa e que estão nesse momento de isolamento social. Eu acho assim que, para nós do Instituto, que temos uma agenda de projetos programada, um planejamento a cumprir, foi bem assustador perceber que não só as famílias não iam entrar dentro do sistema prisional, mas nem as pessoas que iam fazer os projetos. E nesses momentos de crise, e eu asseguro que a paciência das duas partes, a compreensão pelo lado da família é importante, a compreensão pelo lado da pessoa que está privada de liberdade é importante. O que nós podíamos fazer diante dessa situação? E eu acredito muito em possibilidades. Eu, em contato com a Cíntia, que é uma pessoa especial, que hoje é ouvidora do DEPEN, ela sugeriu que nós fizéssemos contato com o secretário de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, e ele vislumbrava fazer já um projeto para visita virtual. E foi bem interessante, porque assim, em 4 dias nós conseguimos, com o apoio da equipe, da nossa equipe, a gente tem uma equipe muito comprometida, escrever esse projeto junto com a equipe do Sistema Prisional do Maranhão, muito preocupado, muito comprometido com a saúde emocional também das pessoas privadas de liberdade e também dos seus familiares, né, e também dos agentes que passam pela mesma problemática. E em 4 dias nasceu esse programa, né, um projeto muito interessante, que acredito deve ser replicado pelo país. E o interessante é que esse projeto ele vai trazer talvez um indicador muito importante para nós, que é o valor da família na recuperação dessa pessoa. Porque hoje muito se fala disso, mas é só uma hipótese, né? Eu acredito que a partir desse projeto, onde até pessoas que não recebiam visitas, ora porque a família morava muito longe, ora porque às vezes até a pessoa que está presa não gostaria que o familiar fosse dentro de um presídio, levar sua filha, sua esposa, e isso acontece muito. E com essa visita virtual que já começou, já está funcionando no estado do Maranhão, eles fizeram os testes a semana passada e agora a gente tem acompanhado um pouco isso e tem até se emocionado com isso. Esse projeto ele está trazendo uma solução no momento desse. Ainda que após a pandemia, e eu acho que a gente tem que ter uma atitude positiva com relação a isso, né, não é para sempre, eu acredito que as pessoas vão ser estimuladas a visitar virtualmente também seus familiares que estão presos. Então, vai ser uma oportunidade. Nem sempre você consegue um presídio próximo da região onde a pessoa mora, e a visita virtual tem sido, assim como a nossa reunião aqui, o nosso contato, momentos de bastante emoção e de valorização de vínculos para esses grupos. E no caso dos egressos, assim, os programas que nós assistimos, eles também ficaram suspensos, porque as pessoas não podem se encontrar, a gente tem respeitado a orientação do isolamento, né? E esses programas também têm respeitado essas orientações, principalmente nesses primeiros tempos. E aí,
a Cláudia especialmente, o Leonardo, a Karine, eles estão pautados em oferecer algum tipo de assistência a essas pessoas. Então, tem nascido assim, programas interessantes que são mais assistencialistas, mas nesse momento é isso que importa, que a gente está falando da sobrevivência das pessoas, mas com apoio de cesta básica. Isso não é feito pelo Instituto, né, mas nós temos mediado a conquista dessas cestas básicas para esse público, inclusive para moradores de rua e os egressos prisionais. Então, eu vejo dioturnamente a Karine Vieira fazendo esse trabalho, o Leonardo, a Cláudia pilota essa área dos egressos, né, toda a liderança desses programas, e a gente tem visto que as coisas não pararam, elas só modificaram. Então, é um momento de união mesmo para conseguir manter essas pessoas estáveis, porque muitas estavam trabalhando. Entendi. Então, tem tido bastante ação mesmo. Outros projetos interessantes nessa área, nesse momento, projeto, por exemplo, de arte dentro do presídio. Então, tem presídio que permite que os presos desenvolvam projetos lá dentro. Que não seja que eles próprios pilotem os projetos lá dentro. Então, tem dois projetos bacanas de artesanato, onde as pessoas estão fazendo, nós até apoiamos na elaboração dos projetos, dos seus indicadores, e fornecemos a matéria-prima para eles produzirem artesanatos que vão ser vendidos para a família assim que eles puderem pegar esse material. E o projeto de arte também na mesma linha, né? Um projeto onde as pessoas estão conseguindo trabalhar com as suas aquarelas, eles retornaram a esse projeto. A gente acredita que trazer uma normalidade dentro do presídio, assim como nas nossas vidas, que é manter uma certa rotina, vai ajudar bastante a superar isso. Além da atitude positiva, é você buscar alternativas possíveis lá dentro. E o que a gente tem feito é mediar, apoiar alguns estados assim no fornecimento de algum equipamento de proteção individual, as máscaras, isso aconteceu também, não é com recurso do Instituto, mas a gente tem mediado esse tipo de iniciativa. Acho que é o que mais pode ser feito. Nesse momento, no caso, né? E me diz uma coisa, saindo do lado das pessoas privadas de liberdade, dos egressos, o Instituto, vocês têm os trabalhos que vocês desenvolvem, os projetos que vocês desenvolvem, tem os outros parceiros, né, isso, que também lhe ajudam nesse sentido, como você falou muito bem da Karine, do Leonardo, que ajudam também com os seus projetos em si, e na realidade o Instituto ele ajuda esses outros projetos, né, a se manterem na realidade. E como vocês conseguem medir os impactos? Como é a medição dos impactos nos projetos? Bacana. Acho que isso é bem importante, porque uma das preocupações maiores do Instituto é não ter uma relação assistencialista só com os projetos. Não é para ser uma relação assistencialista, mas o que a gente vem aprendendo com eles. E nós queremos sempre duas coisas, né? Acho que atender o maior número de pessoas, mas nós também queremos a mudança de atitude dessas pessoas. Nós queremos que essas pessoas, que vire a chave, sabe? O Léo fala o Leonardo, ele usa um termo que eu gosto muito, ele fala fazer a conversão. Eu vivi do mundo do crime, mas eu não quero mais viver do mundo do crime. Então, apoiar esses projetos para a gente, assim, é super importante, a gente tem aprendido bastante com isso. O Leonardo e a Karine são as pessoas que estão no front desses dois projetos que nós apoiamos. Nós buscamos outros projetos também, mais conhecimento. E eu não sei, acho que eu perdi o foco da sua pergunta. Oi? Eu perdi um pouco o foco da sua pergunta. Não, a gente está falando você falou dos indicadores. Vocês medem os impactos. Legal, dos indicadores, voltando nos indicadores. Então, um dos indicadores é o quantitativo, né? E todo projeto traz quantas pessoas vão ser atendidas, qual é o potencial de atendimento dessas pessoas. Mas os indicadores qualitativos são muito importantes para nós. E aí nós trabalhamos, em geral, dentro de três frentes de indicadores. Indicador de cognição,
Assim, todo projeto deve propiciar a elevação da cognição, do aprendizado. O indicador de pertencimento, até porque a gente acredita, mas isso ainda não é científico, que talvez o pertencimento levou ao crime e o pertencimento vai tirar do crime também. A pessoa fazer parte dessa sociedade, não se vê alheio a essa sociedade, se vê parte dela. E o sentimento de superação. Então, elevação de cognição, sentimento de pertencimento e de superação, todos os projetos devem trazer indicadores dessa natureza. E além desses indicadores, que são os indicadores que acontecem durante a execução do projeto, nós medimos também, ao final, e o impacto, que é o impacto mais esperado, que é a redução da reincidência. Então, nós temos os nomes, as matrículas dessas pessoas, os projetos que elas participaram, as pessoas que estão livres também, nós buscamos resgatar, e que estão, né, como egressos, resgatar também alguns dados, e no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, o Judiciário, o Poder Judiciário, tem feito a medição do reingresso dessas pessoas. Quando nós falamos de reincidência, a gente está falando de reingresso ao sistema prisional. Acho que é muito difícil medir a reincidência, né? O que nós medimos é o reingresso, se essa pessoa retornou ao sistema prisional. E nós temos observado, e o que é bacana, era uma coisa só intuitiva, mas quanto mais assistências as pessoas recebem, menos elas irão reincidir. Então, fizemos já 2 medidas, uma medida em 2016 e uma agora em 2019, que contou o período até 2018, e a gente ficou bem surpreso com isso. E a gente agora começa a fazer uma análise desses dados, que é um trabalho de BI mesmo, né? Um trabalho de inteligência para começar a compreender o que mais impactou. E esse ano a gente lançou, quero até mostrar para vocês, ó, esse aqui é um relatório de atividades, e ele traz, inclusive, o impacto de um desses projetos, que é o que aconteceu no estado de São Paulo. E aí foram monitoradas 2.661 pessoas que participaram, né, dos projetos desse SEMEAR, que é um projeto do Poder Judiciário daqui do estado de São Paulo. E dessas pessoas que participaram, 1.304 continuam presas, mas 1.357 se tornaram egressas. E dessas, nesse período, 87 apenas reincidiram, reingressaram ao sistema, o que totaliza 6%. Nós sabemos que é muito cedo para festejar um índice desse, né? Até porque a gente não tem um índice verdadeiro, a gente não tem um índice confiável no Brasil. É verdade. E acho muito difícil também obter esse índice. Mas quando a gente fala de 6%, ainda que seja um período curto de medição, uma amostragem pequena, mas já está sinalizando que essa união entre poder público, sociedade civil e poder judiciário pode ser muito potente para reduzir a reincidência criminal. Então, nós trabalhamos com muita motivação de medir o impacto durante o projeto, mas medir também o impacto após o projeto, na reincidência. Então, nós sempre convidamos as pessoas para que enviem projetos para nós. Porque nós ainda não sabemos recuperar bem, nós não sabemos o que recupera mais. Nós intuímos sempre que educação, trabalho, qualificação profissional, valorização de vínculos é o melhor caminho e acreditamos nisso. E vamos provar o quanto é de cada uma dessas coisas. Mas conseguir obter experimentar coisas novas. Por exemplo, eu acho que uma coisa que nós fizemos logo no início desse trabalho, acho que foi por volta de 2016, 2017, foi um trabalho de coaching com um diretor de unidade prisional. E foi muito interessante, porque ela se viu muito mais segura na relação dela com os agentes e nos agentes com as pessoas que estavam cumprindo pena de liberdade. Então, a gente acredita que todas as frentes têm que acontecer. Um trabalho bom com os agentes de formação, as equipes de psicossocial bem alinhadas, no que a gente puder sempre proporcionar
projetos de qualidade que atendam esses princípios, né, nós vamos propiciar. Né? Desde que eles sejam projetos viáveis, nós vamos sempre realizar. Você falando disso aí, desses projetos, o quanto vocês ajudam, né, as pessoas, claro, não tenho como não agradecer também a ajuda que vocês me deram, principalmente no primeiro seminário, né, que a gente realizou aqui em Alagoas, que foi o seminário sobre educação em prisões, que foi realizado agora no dia 4 de março, que passou no auditório do Senac, e teve, claro, a participação do Instituto Ação pela Paz, que nos ajudou, para que ele pudesse realmente vir a trazer os resultados que a gente esperou, que foi reunir aqueles profissionais, tanto do Instituto Federal, do Estado de Alagoas, como também da Universidade SESMAC, da Unopar, pessoas da área civil, a Rita Dias, da Neurocultos, também estava presente, tivemos presença também de egressos do sistema prisional que foram lá falar sobre a sua visão de pós-prisão para entrada no mercado de trabalho, que a gente sabe que não é fácil. Por isso que é muito importante esses trabalhos do Instituto, né, Solange? Esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. E o importante é que, quanto mais pessoas puder abraçar essa causa, a gente vai observar que o Brasil poderá chegar lá no futuro a apresentar um índice de reincidência criminal mínima ou quase inexistente. Entendeu? Como também a gente vê que é o sonho da gente, né, a diminuição dos presídios, e como diz muitos pensadores, né, que sonham um dia em ver os presídios sendo transformados em museus, que é o que a gente realmente quer, né? Que eles realmente sejam transformados em museus e que as pessoas realmente tenham uma consciência de viver num ambiente com todos, em sociedade, da forma positiva. Eu creio que tudo que nós estamos passando hoje com essa pandemia, com esse isolamento social, ele está trazendo muita consciência para essas pessoas que estão passando por isso. Eu espero que, pós esse processo, as pessoas se tornem mais humanas. Não é isso, Solange? Porque as pessoas que estão hoje em isolamento social, que são obrigadas a ficarem presas dentro de casa, elas estão passando por aquilo que aquelas pessoas estão passando lá no sistema carcerário, que são aquelas pessoas que estão lá presas e não podem ir para lugar nenhum. E a gente vê como é difícil estar entre quatro paredes. Claro que não é a mesma coisa. É isso, quem cometeu o seu erro tem que pagar pelo que cometeu. Aqui a gente não está dizendo que é devido a isso que a gente vai ter que pegar todo mundo e levar, mandar para casa. Que era até uma conversa que eu estava tendo com a juíza do Caruaru, e a gente estava conversando sobre isso. A gente tinha uma live marcada para sexta-feira agora que passou, mas devido a um problema a gente terminou adiando ela, mas ela vai acontecer. E a gente estava conversando sobre isso. Imagina se o judiciário pegasse e soltasse todo mundo. Então, isso aí realmente não seria uma coisa boa. Porque, na verdade, a gente tem que recuperar essas pessoas. Mas, para o Brasil recuperar, ele tem que investir realmente em educação, investir em saúde, investir principalmente em alimentação, entendeu? Ter locais realmente propícios para que uma pessoa possa pagar sua pena dignamente, que infelizmente a gente não observa isso no Brasil, a gente só observa que unidades prisionais superlotadas, insalubres, sem condições mínimas de sobrevivência, né? E aí são os papéis desse instituto, como de outros, que fazem com que as pessoas comecem a abrir os olhos para isso e que possam realmente aplaudir essas iniciativas, né, do poder social, das pessoas que realmente estão à frente disso. Mas você, Solange, hoje, qual a sua visão pós-pandemia? Porque a gente sabe que o isolamento social ele vai acabar, a gente vai ter que voltar à nossa rotina. Então, você já tem alguma coisa em mente do que pretende fazer, não somente como Solange em si, como pessoa, mãe de família, esposa, mas também como instituto, o que você pretende fazer quando passar esse processo de pandemia, esse processo, principalmente quarentena, né, nesse momento. E Cícero, você falou algo assim muito sério, né? As pessoas estão experimentando o isolamento mesmo, né? Não poder sair de casa, é uma experiência nova para muita gente. A liberdade é um valor muito importante para todo mundo, né? Acho que ela é um valor muito importante. Da minha parte, acho que cada vez olhar mais mesmo para o todo, ter sempre uma visão de todo. Acho que a sociedade ela é toda, ela é uma só, e trazer cada vez mais pessoas para observar essa causa também.
as pessoas querem viver num mundo mais tranquilo, né? As pessoas querem viver num mundo de paz. Então, continuar o nosso trabalho, nós já temos um planejamento estratégico para esse ano, um planejamento com ações em várias unidades prisionais, ando esse processo, nós queremos cumprir essas nossas metas, as nossas equipes trabalham com metas, cumprir as metas dentro do regime fechado, do regime semiaberto, dos egressos, e acho que de ampliar sempre esse olhar e essa consciência de que todo mundo pode fazer alguma coisa por isso, ainda que seja repensar os valores sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto delicado, eu acho que nós que atuamos nesse assunto sabemos da responsabilidade que ele traz, a responsabilidade de fazer o seu melhor, transitar por isso, por esse meio, é algo sensível, e o que nós queremos fazer cada vez mais é valorizar quem trabalha nessa área. Então, os presídios, eu acho que vai demorar muitos anos para deixar de existir, mas o nosso sonho é ir fechando unidades prisionais ao longo dos anos, porque nós recuperamos mais pessoas. E não porque soltamos as pessoas, talvez por um decreto ou por uma outra razão. Então, eu acho que recuperar as pessoas e que elas se o índice de reincidência ele está na casa dos 70%, e nós conseguimos reduzir com a força de todo mundo para um índice menor, em breve nós não vamos precisar de tantas unidades prisionais. Então, comprometer as pessoas, trazer as pessoas para que elas possam contribuir com o que lhes é possível, né? Eu acho que aqui fora é o emprego, a redução um pouco do preconceito com a pessoa que saiu, com a família dessa pessoa que está cumprindo pena de liberdade, com a família desse egresso, o respeito a esses familiares, e de compreender mesmo que as pessoas, a gente está todo mundo aprimorando nesse mundo, né? Todo mundo quer ser um ser humano melhor. E à medida que a gente conseguir trazer mais pessoas para esse pensar, influenciar, inclusive as unidades prisionais, né, de que é possível fazer mais projetos para recuperação, a hora que a gente conseguir influenciar o maior número de unidades prisionais, multiplicar o número de APACs pelo Brasil, que é um modelo diferente de unidades prisionais, né, de unidades prisionais, que elas têm um foco diferente, onde a sociedade civil tem um papel muito forte, né, um papel muito marcante. E eu acho que a hora que a gente conseguir influenciar, talvez os próprios presídios ensinem a sociedade, sabe? Falar, nossa, porque as pessoas pode ser que aprendam um pouco, porque a gente tem um aprendizado muito mais forte do lado de lá das grades. É verdade. E a gente tem percebido que os egressos, por exemplo, não é só um emprego, eles precisam muito de fortalecimento mesmo. A gente está falando de ficar forte para viver aqui fora. Isso. Eu vejo os presos de regime semiaberto, eu estou assim, há muitos anos no sistema prisional, eles têm muito medo na hora de sair. O semiaberto é o período que eles cometem mais falta, sofrem mais, porque eles estão um passo de sentir tudo que pode acontecer. Então, à medida que a gente consegue fortalecer essas pessoas, a partir do quê? Né? A partir de bons projetos, né? Boa qualificação profissional, conseguir influenciar o poder público também, aos empresários, inclusive o espírito empreendedor dessas pessoas. É verdade. E eu acho que a gente vai estar no caminho certo para tocar o resto de 2020, 2021 e aprender com isso, né? É verdade. Eu vi aqui uma mensagem do doutor Luiz Antônio Cardoso, não é isso? É o lá. Ai, nossa, ele está aqui! Desembarcador. Ele colocou que realmente conheça, vale a pena, ele indica. Falando, no caso, em conhecer esse projeto, né? Porque houve uma pergunta anteriormente de Marie Cleire, perguntando como faria para entrar em contato com o Instituto, conhecer esse projeto e tudo mais. A gente já está chegando no nosso tempo limite, entendeu, Solange, da nossa live? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação. Você estava falando dessa questão realmente
dos egressos, das pessoas que realmente precisam ser inseridas no mercado de trabalho. E eu presenciei uma situação, estava conversando com o gestor do patronato do estado de Pernambuco, ele estava lá com ele na sala, ele disse, eu estou com um problema sério. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele disse, estou com uma egressa aqui que a pena dela foi extinta, ela estava em um convênio, e infelizmente o convênio teve que colocar ela para fora. Ou seja, ela foi demitida, tem 7 filhos, e aí são 3 filhos fica com a mãe, 4 filhos fica com ela, não é casada, é mãe solteira. E resumindo, como trabalhar esse público, né? Porque, olha só, a gente observa muito que muitas empresas, elas contratam esse público devido ao tipo de contratação via leve, né? Que a lei permite, né? Então, ele tem toda aquela questão de isenção fiscal e também aquelas outras coisas, né? Que precisa pagar 13º, nem férias e tudo mais. Então, só recebe aquilo mesmo que foi acordado via leve. Mas, quando a pena da pessoa termina, ela é posta para fora. E aí, essa mulher, ela estava vivenciando isso. Ou seja, ela trabalhou vários anos nessa empresa e aí ela foi obrigada a colocar para fora, ser colocada para fora porque a empresa não faz contratação. A contratação dela é só via LEP. Entendeu? E a gente hoje tem que começar a mudar essa visão, né? Para os empresários também, para eles contratarem via CLT, que é o principal realmente, para eles terem realmente o seu INSS, algo que possa realmente manter ele e também a sua família, né? Dar uma seguridade à sua família. Ou então, que as pessoas também fazem, que é via MEI, que é outro tipo também de contratação, mas que deve existir esse tipo de contratação. Eu gostaria já, nesses últimos minutos que a gente tem, que você fizesse os seus agradecimentos. Desde já, eu já agradeço a todo mundo que participou da nossa live. Foi um prazer enorme estar com você, viu, Solange, nessa live, compartilhando essas experiências, conhecendo mais ainda esse projeto maravilhoso que é o projeto do Instituto Ação pela Paz e tudo que ele vem fazendo, não somente pelo público privado de liberdade, como também pelos egressos do nosso país. Deixo com você. Legal. Cícero, voltando só um pouquinho na questão do exemplo daquela mulher que perde o emprego quando ela vence a pena dela, eu acho que aí é a grande... Esse vai ser nosso grande desafio, né? Porque eu vejo o poder público motivado a mudar essa realidade, eu vejo as empresas querendo também transformação, e eu acho que à medida que você tem indicadores de que essa pessoa, porque essa pessoa ela sai com o currículo dessa empresa, isso. Né? À medida que isso está mais organizado, e você consegue publicar isso, trazer à tona que existe uma pessoa qualificada, que trabalhou tanto tempo numa empresa, o espaço dela vai ampliar. Então, eu acho que aí, a hora que essa pessoa não depende mais de nenhum programa, é o nosso sonho. Mas enquanto ela depender de um programa, a gente precisa ter um programa Recomeçar em cada estado, e junto com o poder público, aqui em São Paulo tem a reintegração social, que é também outro programa de governo. Então, assim, voltando agora, né, mesmo para o final, mas é um agradecimento muito grande mesmo por você, Cícero, de proporcionar esse tempo para nós, para cada um que arrumou seu tempo para ouvir nossa conversa. E desculpe que eu não compreendo ainda muito essa coisa das falas, dos recados, mas eu vou ter a oportunidade de ver isso com calma depois. Quero deixar os nossos contatos, quero que vocês procurem o Instituto, nós somos apoiadores de projetos, queremos que mais pessoas entrem nessa mesma visão, e eu acredito que aí a gente vai ter resultados muito impactantes. O Brasil, ele é tão singular na solução, na busca de soluções, que eu acredito que o Brasil, assim como fez uma PAC, que hoje é mundial, né, que ela está se replicando, eu acredito que a gente vai buscar soluções de inclusão para todas as pessoas. Né? Acho que a gente quer viver num mundo melhor, num mundo mais seguro. Então, a paz de todos é a sua paz. Amém. Solange, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a Cláudia aqui pelas mensagens que está colocando, todo mundo que está colocando suas mensagens de agradecimento. Realmente, esse é o intuito nosso, né, Solange? De trabalhar por esse público, trabalhar por essas pessoas, para que dias melhores venham para cada um deles. Agradeço a todos vocês que se disponibilizarem a acompanhar a nossa live. Ela vai estar disponível 24 horas no Instagram, vocês poderão rever tudo que nós conversamos e, posteriormente, nós iremos
postar o link que vocês poderão ter acesso a hora que vocês quiserem pelo YouTube e acompanhar também as nossas lives. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês poderão procurar tanto no Instagram como também no site doaçãopelapaz.org.br. E gratidão a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Poliana Bugaria, obrigado, Cláudia Cardineto. Obrigada, Poliana, doutor Cardoso. Obrigado, minha esposa, minha família, todos que estão presentes. Até mais, Obrigada. Solange, foi um prazer enorme. Obrigada, foi bom para todo mundo. Obrigada, querido. Obrigada. Tchau, tchau.